Gente, mais uma vez, estamos aqui, professor Drummond, professor de Biologia, mais uma dica para você. Agora sobre ácidos nucleicos. Nós vamos falar das propriedades do DNA. Nós já sabemos que ácidos nucleicos nós temos dois, DNA e RNA. Mas o grande ácido nucleico, aquele que, na verdade, coordena todas as atividades celulares, é aquele que faz parte da estrutura dos cromossomos, é o DNA. E esse DNA apresenta duas propriedades importantes. A primeira, a autoduplicação. A segunda, a transcrição. Vamos por parte. Primeiro, autoduplicação. O que é a autoduplicação do DNA? Também pode ser chamada de replicação. É a capacidade do DNA produzir uma outra molécula à sua imagem e semelhança. Você sabe que a molécula de DNA é uma molécula formada por dois filamentos de nucleotídeos. Esses filamentos são separados e uma enzima vai polimerizando dois novos filamentos orientados por aqueles filamentos mães. De modo que as duas moléculas formadas serão ipsis literis idênticas, não só entre si, como idêntica à molécula mãe. Qual é a grande finalidade disso? Para que o DNA precisa se autoduplicar dentro de uma célula, montando duas moléculas idênticas entre si e idênticas à molécula que deu origem? Isso está diretamente ligado à garantia de reprodução e de quê? Hereditariedade. Como é que você acha que eu transmito, e você, se ainda não o fez, vai fazer? Como é que você acha que nós transmitimos aos nossos descendentes as nossas próprias características? Duplicando o nosso DNA e, obviamente, envolvendo num embrulho de presente e mandando isso para frente. Então, na verdade, a garantia de hereditariedade está diretamente ligada a essa propriedade do DNA, autoduplicação. E que não podemos esquecer que é semiconservativa. Que história é essa de semiconservativa? Pô, semiconservativa por quê? Acabei de falar. Cada molécula formada por dois filamentos tem os seus filamentos separados e cada um desses dois filamentos irão compor as duas novas moléculas. Quer dizer, nas duas novas moléculas, apenas um dos filamentos será montado, o outro já está lá. É o da molécula mãe. Então, cada molécula filha conserva a metade do material da molécula mãe. Por isso, semiconservativa. Então, essa é a grande primeira propriedade do DNA. Autoduplicação, capacidade do DNA produzir uma outra molécula à sua imagem e semelhança, e toda célula autoduplica-se, ou para ser mais exato, toda célula duplica o seu DNA quando? Em que momento? Na hora em que ela estiver preparando-se para possível divisão. Perfeito? E a segunda grande propriedade do DNA? Transcrição. Capacidade de um DNA produzir um RNA. Para que o DNA precisa do RNA? Sem o RNA, o DNA não pode ser lido e traduzido. Curioso, né? O DNA ele é a nítida situação onde o mestre precisa do discípulo. O DNA, para poder ser traduzido dentro da célula e as suas informações serem transferidas às proteínas, ele vai precisar de um apoio. De quem? Do RNA. RNA que ele mesmo produz. Sem o RNA, não há tradução genética. Não há síntese de proteínas. Precisamos de um RNA para que aquelas mensagens codificadas no DNA possam ser lidas e traduzidas. Então, qual é a grande vantagem da segunda grande propriedade do DNA, que é a transcrição? Ter elementos que sejam capazes de produzir as proteínas para as quais eles são destinados. Quer dizer, todo o complexo, todas as informações de síntese proteica estão no DNA, mas para que essas informações possam ser verdadeiramente traduzidas em proteínas, que somos o que nós somos, na verdade, né? Para que tudo isso aconteça, há necessidade do RNA. Então, a transcrição é fundamental no processo de tradução genética. Dica muito importante para você. Essa dica foi bacana. Agora, confira todo esse caminho quando você for observar o nosso curso completo. Lá você tem todo esse caminho que nós colocamos para você em alguns minutos. Vai lá que você vai gostar, com certeza. Gostou? Então compre agora nosso curso completo. São 440 horas de aulas gravadas em 2015 com os melhores professores. E ainda corrigimos sua redação. Compre agora e realize seu sonho de entrar em uma grande universidade. Acesse enem.com.br.